A missionária Kátia Lima congrega com a sua abençoada família na Assembleia de Deus do bairro Amazonas, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Deus a tem usado na ministração da palavra e vidas têm sido restauradas através do seu ministério. Você acabou de adquirir uma mensagem que vai edificar a tua vida. Ouça com muita atenção. Estas e outras mensagens vão falar profundamente no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de poder retornar a esta casa de oração. Eu agradeço o convite que nos foi formulado. Eu agradeço a pastora Sandra também, a irmã Edna, que fez contato comigo. Eu louvo o Senhor pela vida de todos vocês. Quero parabenizar o grupo das irmãs por mais este aniversário. Que o Senhor possa continuar abençoando vossas vidas. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui nesta noite, juntamente com meu amado esposo, meu querido namorado. Já há 22 anos que a gente namora. É um ano de namoro noivado e 21 de casamento. Então são 22 anos de namoro, não é? E eu louvo ao Senhor por Ele estar aqui no nosso meio. Nós vamos estar lendo o versículo qual as irmãs escolheram como tema para esta festividade. Ageu, capítulo 2, versículo 4. Os que acharam, digam amém. Diz assim: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: meu irmão, Deus está falando contigo hoje. Esforço e trabalho. Esforço e trabalho. Aleluia. O tema que as irmãs escolheram nos fala de esforço e trabalho. Trabalho e esforço. Está inserido no livro de Ageu, um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Este livro é um dos livros menores da Bíblia. E ele possui somente 2 capítulos, somente 38 versículos. Ageu foi chamado de profeta menor. Esse escritor, Ageu, ele era um hebreu contemporâneo de Neemias, de Esdras, profetizou na mesma época que Zacarias. A sua mensagem foi uma mensagem de exortação e de motivação para o povo de Judá. Por quê? Porque os judeus haviam ficado cativos na Babilônia durante 70 anos. E no final de 70 anos, sai um decreto do rei Ciro para que o povo voltasse, para que os cativos voltassem para a sua terra natal, a fim de reconstruir o templo que foi destruído, a fim de reconstruir a cidade que estava em ruínas. E então, aqueles que quiseram voltar, voltaram com Zorobabel, que foi o líder entre eles. Alguns não voltaram, porque já tinham estabelecido casas, a vida já estava estabelecida ali em Babilônia, então não quiseram voltar. Mas nesta primeira volta dos judeus para Jerusalém, foram cerca de 50 mil pessoas. O nome de Ageu significa festa, ou festivo, ou minha festa. Por quê? Porque ele animou o povo
povo a reconstruir o templo, a fim de que as festas sagradas pudessem ser recomeçadas. Aquelas festas que eles faziam para Deus, era necessário que essas festas fossem retomadas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele anima o povo. Anima por quê? Porque o povo volta cheio de gás para reconstruir o templo em Jerusalém. O templo que foi destruído, o templo de Salomão, aquele templo suntuoso. Mas quando eles começam a reconstruir o templo, o que acontece? Os samaritanos, as nações vizinhas, começam a se levantar contra os reconstrutores. Irmã, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quando você começa a fazer a obra, quando você começa a trabalhar com afinco na casa do Senhor, quando você começa a fazer algo para Deus, não espere bonança não. Não espere que todo mundo vai te dar tapinha nas costas, vai dizer, oh, que maravilha, a obra ficou maravilhosa, tudo ficou muito bom. Não espere sempre que alguém reconheça o teu trabalho, muito pelo contrário. Oposições vão surgir, pessoas vão se levantar contra você. A Bíblia diz que os samaritanos se levantaram para frustrar os planos daqueles que voltaram para reconstruir o templo. Quem sabe alguém tem se levantado contra a tua vida para frustrar os teus planos na obra do Senhor, para frustrar os teus sonhos que você tem na obra de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para você, não desanime, aleluia, não olhe para trás, não diga eu não posso, não, porque Deus está contigo e o Senhor está aqui para te animar nesta noite. Você vai ser um Ageu agora, um animador. Você vai virar para esta pessoa linda que está aí do teu lado e vai dizer assim, irmã, irmão, não olhe para as oposições, anima-te e faça a obra. Aleluia. Então, quando os samaritanos se levantam contra Zorobabel e contra o povo de Judá, aqueles pedreiros que estavam reconstruindo o templo, eles começam a se desanimar. Não vamos prosseguir. E eles param a obra. E é aí que surge o profeta Ageu para exortar e animar o povo a continuar. Eles pararam durante alguns anos, mas Deus usa Ageu para animar aquele povo. O tema nos fala de esforço e trabalho. E nesse livro de Ageu, a gente aprende algumas coisas úteis para a nossa vida. A primeira coisa que a gente aprende aqui, quando o povo parou de fazer a reconstrução do templo, quando parou de fazer a obra do templo, começou a se dedicar mais às suas próprias casas. Começou a reconstruir as suas casas. E é aí que a gente aprende a primeira lição nesse livro. Deus e sua obra devem ter prioridade em nossa vida. Aleluia. O povo estava alienado. Judá se afastou de Deus. Tanto que Deus, quando fala lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz. Ou seja, o povo estava tão afastado que Deus nem o chama de meu povo, chama este povo. Aquele povo, este povo aí, está dizendo assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles acharam que por causa da oposição, é porque ainda não era o tempo de ser edificada a casa do Senhor. E eles não colocaram Deus e a obra como sua primeira coisa, como a sua prioridade. A segunda coisa que a gente aprende neste livro
é que nunca devemos nos prender à vida material, a ponto da obra do Senhor ficar prejudicada. Tem tanta gente que se prende à vida material, de modo que a obra do Senhor fica de lado. Eu não estou dizendo que você não deva cuidar da sua vida material, não. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva cuidar da sua casa, dos seus filhos. Não, eu não estou dizendo isso. Mas tem gente que se prende tanto à vida material, essa vida que passa, essa vida terrena, essa vida temporal, e esquece da obra do Senhor e deixa a obra de Deus prejudicada. E Deus fala para este povo que há tempo sim. Ele diz, não há tempo. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O Senhor fala assim, qual é o tempo então? É tempo então de vocês construírem as vossas casas e o tempo de construir o meu templo vai ficar para depois? Deus repreende aquele povo, porque aquele povo estava preso à vida material. E a terceira coisa que a gente aprende aqui, é que quando a obra de Deus não é priorizada, nós sofremos consequências drásticas. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, priorize a obra do Senhor. Diga assim, não espere vir a luta para você correr para a igreja e dizer eu posso. Irmão, a peça que nós vimos aqui, o que aconteceu aqui, a peça que as irmãs apresentaram aqui, é uma verdade explícita. Se todos nós que estivermos aqui prestássemos bem atenção naquilo que foi ensinado aqui, eu acho que todos nós sairíamos aqui dizendo, eu posso. Eu posso. Porque muitas das vezes a gente dá desculpa para Deus. A gente costuma dar tanta desculpa para Deus e às vezes desculpas esfarrapadas. Quem quer, faz um esforço, irmão. Quem quer, se esforça. Quem não quer, dá desculpa. É o filho pequeno, é o filho adolescente, é o filho com namorada, é tanta desculpa que a gente dá para Deus, é meu trabalho, é minha saúde, é isso e é aquilo. E quando a obra de Deus não é priorizada, nós sofremos consequências. O povo sofreu consequência. No capítulo 1, versículo 6, diz assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. A primeira consequência que nós sofremos quando nós não priorizamos Deus na nossa vida, não priorizamos a obra do Senhor na nossa vida, a primeira consequência é que nada prospera. Você coloca a mão e não prospera. Teu salário não prospera, tua vida não prospera, tua família não prospera. Eu não quero dizer que prosperidade é ter muito dinheiro, não. Prosperidade é você saber administrar o pouco que você tem. É que você recebe pouco, pode até receber pouco, você pode até ter pouco, mas aquilo na tua mão prospera. Aleluia, glória a Deus. Não te falta nada, porque o Senhor é quem te sustenta. Agora, quando você não prioriza Deus, não prioriza a obra do Senhor, nada prospera. Acontece como acontecia com aquele povo. Vocês semeiam, mas colhem pouco. Vocês recebem o salário, mas é como se colocasse num saco furado. E a segunda consequência que a gente passa quando não priorizamos a obra do Senhor, quando não priorizamos Deus, nós temos vida vazia. No versículo 9 do capítulo 1 diz, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por
Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Irmãos, Deus estava triste com aquele povo. E a consequência daquele povo não priorizar o templo, não priorizar a adoração a Deus, foi que a sua vida ficou vazia. Segure a mão desta pessoa linda que está aí do teu lado e diga para ela: irmão, irmã, Deus não quer tua vida vazia, não, Deus quer te encher hoje. Deus quer te encher hoje, quer alegrar tua alma, quer envolver-te com a tua glória. Deus quer fazer algo grande na tua vida, mas é preciso você priorizar Deus. Deus deve ser o centro da tua vida. Deus primeiro, antes do trabalho, antes da família, antes da sua casa, é Deus primeiro. Glória a Deus. Se tem alguma vida vazia aqui, porque não tem priorizado Deus na sua vida, eu quero te dizer nesta noite, a partir de hoje, tome uma decisão e diga: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar. Eu quero tu como centro da minha vida, e tu vai ver, tua vida não será mais vazia, você não terá mais depressão, você não terá mais frustração, porque o Senhor vai encher a tua vida de alegria. Aquele povo não era alegre, aquele povo estava um povo triste, frustrado, porque não priorizou Deus. E a terceira consequência que a gente passa quando a gente não prioriza a obra de Deus, não prioriza Deus na vida, é que as bênçãos ficam retidas. No versículo 10 do capítulo 1 diz assim: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. As bênçãos ficam retidas. É como se Deus guardasse as bênçãos em algum lugar e não desse para você. Mas quando você começa a priorizar Deus, Ele abre a mão, abre a porta daquelas bênçãos, tira o cadeado, tira o ferrolho de ferro, quebra a porta e diga: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar. Eu quero tu como centro da minha vida, e tu vai ver, tua vida não será mais vazia, você não terá mais depressão, você não terá mais frustração, porque o Senhor vai encher a tua vida de alegria. Aquele povo não era alegre, aquele povo estava um povo triste, frustrado, porque não priorizou Deus. E a terceira consequência que a gente passa quando a gente não prioriza a obra de Deus, não prioriza Deus na vida, é que as bênçãos ficam retidas. No versículo 10 do capítulo 1 diz assim: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. As bênçãos ficam retidas. É como se Deus guardasse as bênçãos em algum lugar e não desse para você. Mas quando você começa a priorizar Deus, Ele abre a mão, abre a porta daquelas bênçãos, tira o cadeado, tira o ferrolho de ferro, quebra a porta de bronze, e aí as bênçãos começam a ser derramadas sobre tua vida. Aleluia! Aí você vive bênção sobre bênção, de vitória em vitória, quando você começa a priorizar Deus na tua vida. É triste quando as nossas bênçãos estão retidas, né? É como você usar um cartão com a validade vencida e não saber. Aí você começa a orar. Aí você, é como se passasse o cartão lá no caixa eletrônico e diz lá: cartão não autorizado. Cartão não autorizado. Aconteceu isso comigo esses dias, sexta-feira passada. Eu não tinha observado que o cartão do banco tinha passado da validade.
E eu fui lá tirar um dinheiro que tinha lá na conta. Só que aí eu cheguei, coloquei o cartão e nada. Cartão não autorizado. Meu Deus, será que essa tarja desse cartão deu algum problema, arranhou, né? E aí eu passei de novo, cartão não autorizado, digito a senha e nada, não sai nada. Meu Deus do céu, depois que caiu a ficha, eu olhei para o cartão, será que aconteceu alguma coisa? Aí que eu vi, vencimento, 3 de 2008, mês 3 de 2008, ou seja, já passou. Eu teria que ter trocado o cartão, estava o cartão não autorizado, ou seja, a minha bênção ficou retida. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, irmão, Deus quer validar o teu cartão hoje. Oh, glória a Deus! Deus quer validar o teu cartão hoje. Quem sabe você digita a senha, você fala com Deus, você ora e nada acontece. Mas quando você começar a priorizar o reino de Deus na tua vida, meu irmão, Deus vai validar o teu cartão e as tuas bênçãos vão soltar na tua vida. Pode aplaudir Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se as bênçãos estão retidas, servo do Senhor, serva de Deus, aprenda a priorizar Deus. E a outra consequência que a gente sofre quando a gente não prioriza Deus, quando a gente não prioriza a obra do Senhor, nós atraímos maldições para a nossa vida. No versículo 11 do capítulo 1, diz assim: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, aquele povo não priorizou Deus, então atraiu maldições para si. Quando você não prioriza Deus, quando você foge daquilo que Deus quer na tua vida, você atrai maldições, você atrai coisa ruim. Foi assim que aconteceu com Jonas, não foi? Quando Jonas foi chamado para pregar a Nínive, ele fugiu para Tarsis. Veio uma grande tempestade no navio onde ele estava. Por que aquela tempestade? Porque o desobediente estava dentro do navio. Ele atraiu maldições para si e também para os que estavam à sua volta. Oh, aleluia. Você quer atrair maldição para a tua vida, meu irmão? Eu acredito que não. Você quer atrair bênção, porque quando o crente é abençoado, ele não somente é abençoado sozinho, mas a sua família é abençoada. Onde ele entra, ele é abençoado. As pessoas que chegam perto dele é abençoada também. Como diz aquele hino: sou abençoado, sou abençoado, sou abençoado. E quem chegar perto de mim está pensando o quê? Será abençoado também. Aleluia. Quando você prioriza Deus, você é um abençoado. Joga esta tua mão abençoada no ombro da pessoa que está aí do teu lado e diga: meu irmão, você é um abençoado. Porque você tem priorizado a obra de Deus, priorizado Deus, então as bênçãos te seguem. Você não precisa correr atrás de bênção, as bênçãos do Senhor te seguirão. Glória a Jesus. Agora, se você não é esta bênção, ou deixou de ser bênção, você deixou a obra de Deus de lado, você parou de fazer a obra do Senhor, você se esqueceu das coisas de Deus, mas você quer voltar a ser uma bênção,
Aí nós devemos fazer, você deve fazer algumas coisas. O que devemos fazer para que a nossa vida volte a ser uma bênção? Primeiro, atender a voz de Deus. No capítulo 1, versículo 12 diz: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Deus está falando com você nesta noite. Quando você deixa de priorizar a obra do Senhor e Deus na sua vida, você fica alienado, você fica meio surdo espiritual, né? Você fica sem visão, como a peça que nós vimos aqui, daquela irmã abençoada, só queria viver em shopping, né? Cadê a irmã abençoada aí que fez aquele papel? Ô irmã, olha, a irmã é abençoada mesmo, vou lhe contar, hein? Chegou cheio de bolsa de marca aqui, mas gasta o dinheiro todinho nas compras e não podia dar para a obra do Senhor. O que é isso, irmão? É um servo sem visão. É um servo que não tem visão espiritual e nem tem audição. Não estou dizendo ela não, ela só representou o papel. Mas ela é abençoada, não é, irmã? Levante a sua mão aí, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, eu tenho absoluta certeza que ela não faz isso na vida real, não. Isso foi só uma encenação. Ei, atenda a voz de Deus. Quer voltar a ser uma bênção? Faça como aquele povo, faça como Zorobabel. Atendeu a voz do Senhor, ouviu a voz do profeta e atendeu. O que é atender? Praticar. A segunda coisa que você tem que fazer para voltar a ser uma bênção é temer a Deus. A Bíblia diz no mesmo versículo 12: e temeu o povo diante do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não. Temer a Deus é respeitar Deus, é glorificar a Deus, é ter Deus como o Senhor da sua vida. Tem muita gente que aceita Jesus somente como Salvador, mas como Senhor não. E o que é aceitar Jesus como Senhor? É quando a tua vontade se depara com a vontade de Jesus, cai por terra a tua vontade e prevalece a vontade de Jesus na tua vida. Ter Deus como Senhor da sua vida não é pegar e mostrar uma folha toda preenchida daquilo que você quer para a tua vida, para Deus, e pedir para Deus assinar embaixo, não. Ter Deus como Senhor da tua vida é dar uma folha em branco para Deus. Você assina embaixo e diz: Deus, pode preencher, porque eu concordo com tudo que o Senhor quer para mim. Aleluia, glória a Deus. Pergunte a esta pessoa que está aí do teu lado, mas só pergunta: irmão, você já deu a tua folha em branco para Deus? Já assinou embaixo? Já assinou embaixo? Oh, glória a Jesus. Tem gente que só reivindica e pede para Deus assinar. Não, é você que tem que assinar e deixar Deus preencher os sonhos para a tua vida. Aleluia. A terceira coisa que você precisa fazer para voltar a ser uma bênção é começar o trabalho. Ou seja, tomar atitudes práticas. Recomece aquilo que você deixou lá atrás. A Bíblia diz que quando aquele povo ouviu a profecia de Ageu, aquele povo se humilhou, se lançou por terra e recomeçou o templo. Tomou atitudes na sua vida. Você quer voltar a ser uma bênção, meu irmão e minha irmã? Não espere tudo cair do céu, não. Tome uma atitude prática. Comece a fazer a obra de Deus. Comece a trabalhar. As oposições virão, as calúnias virão, as pedradas virão sim. Mas você, com afinco na obra do Senhor, colocando Deus na sua frente, pode ter certeza que Deus, aleluia, vai te recompensar.
comece seu trabalho. No versículo 13 e 14 do capítulo 1 diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Deus levantou a autoestima daquele povo. Deus levantou a autoestima. Ei, meu irmão, será que você parou porque alguém te perseguiu e você disse assim: eu não vou fazer a obra de Deus porque não compensa? Deus quer te reanimar nesta noite. Deus quer levantar você. Deus quer animar você. Deus quer levantar o teu espírito. Aleluia. Deus quer levantar, aleluia, você nesta noite, para você recomeçar a obra. Agora, após tomar estas decisões, atender ao Senhor, temer ao Senhor, começar o trabalho, tomar uma atitude, após tomar essas decisões de fazer o que Deus quer que façamos, temos dele algumas promessas. Oh, glória a Deus, é na hora da promessa que é bom, né? É na hora da promessa que é bom, mas toda promessa tem condições. Essas promessas são condicionais. Primeiro você precisa atender a voz de Deus, depois você precisa temer a Deus, depois você precisa começar o trabalho. Aí quando você faz essas três coisas, aí Deus começa a derramar sobre você as suas bênçãos e prometer algo para você. Você tem promessa de Deus. Quantos tem promessa de Deus? Levanta a sua mão. Aí nós temos dele algumas promessas. A primeira promessa que a gente tem: a sua ajuda para realizarmos a obra. A primeira promessa de Deus é essa. Você tomou uma atitude, meu servo? Você tomou uma decisão? Então pode contar comigo. Pode contar com a minha presença. Pode contar porque eu estou contigo. Aí o Senhor diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Deus te sustenta, meu irmão. Deus está com você. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia! Porque o Senhor está contigo. No versículo 2, 3, 4 e 5, ele reforça esta promessa. Do capítulo 2, diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque eu sou contigo. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Quando a gente se levanta, quando a gente ergue a cabeça e diz: eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu tenho Deus como prioridade na minha vida. Aí Deus fala: meu servo, é disso que eu gosto, é disso que eu gosto, é dessa disposição que eu gosto. Então pode contar com a minha presença, pode contar com a minha ajuda, irmão. Aleluia! Quem tem a ajuda de Deus, irmão, não precisa de mais nada. Oh, se Deus é com você, quem será contra você? Ei, pode se levantar o inferno, pode se levantar todos os demônios contra ti. Se Deus estiver contigo, pode ter certeza, o inferno cairá por terra, as línguas cairão por terra. Aleluia! Deus te dará vitória e você vai cantar o hino da vitória, e todos
todos verão e glorificarão o nome do Senhor. Dê um abraço assim, sentadinho, do jeitinho que você está. Essa pessoa que está aí do teu lado. Diga para ela, irmão, você tem essa promessa. Você tem esta promessa. Deus está contigo. A segunda promessa de Deus para aquele povo e para nós também. Quando nós nos levantamos e colocamos Deus como prioridade. A segunda promessa é essa, a promessa do derramamento da sua glória. Aleluia. Ou no versículo 9 do capítulo 2 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Aleluia. Aquele povo estava preocupado, sabe por quê? Porque depois do templo construído, alguns que se lembravam do templo anterior, da magnitude do templo anterior, da excelência, da riqueza do templo anterior, ficaram falando assim: poxa, esse templo fica muito aquém daquele templo que foi destruído. Esse templo aqui não tem nada a ver. É muito mais simples, mais pobre. Mas aí Deus mostra para eles, sabe o quê? Que o que interessa não é o que está por fora. O que interessa não é o que se vê. O que interessa não é a aparência. Sabe o que interessa? É a glória do Senhor na vida. É a glória do Senhor no templo. É a glória do Senhor na casa. Quem sabe alguém está olhando para você e não te dá nada. Não te dê nenhuma importância, não te dê nenhum valor, mas Deus está falando para você nesta noite: a minha glória está sobre a tua vida. Eu te conheço por dentro e por fora. Eu sei que embora você não tenha aparência, mas você está cheio de mim, diz o Senhor. E é isso que importa. Aleluia, glória a Deus. A segunda promessa é essa, a promessa do derramamento da glória do Senhor no templo. E a terceira promessa é a promessa de bênção e prosperidade. Aí no versículo 19 do capítulo 2 diz assim: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. É como se Deus estivesse falando assim para o povo: olha, vocês passaram uma situação difícil. Deus estava falando para os judeus: vocês passaram uma situação difícil porque vocês me desobedeceram. Vocês não priorizaram a obra na vida de vocês, a minha obra na vida de vocês, e vocês passaram por escassez. Mas desde agora, ou seja, vocês tomaram uma decisão, vocês se levantaram, vocês construíram o meu templo, então desde agora eu vos abençoarei, eu derramarei bênçãos na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. E a quarta promessa de Deus para a nossa vida, e para aquele povo e para a nossa vida também: Deus dará autoridade para aquele que prioriza a sua obra. No versículo 23 do capítulo 2 diz: ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Ah, autoridade, aleluia. Sabe o que significa anel de selar? Era o anel que os reis usavam para selar um decreto. Significa autoridade. Ei, serva de Deus, servo do Senhor, quando você priorizar Deus na tua vida, você será como um anel de selar na mão dele. Deus te dará autoridade. Fique de pé, por favor. Fique de pé.
Lá no livro de Zacarias, foi o profeta que profetizou na mesma época de Ageu. No capítulo 4, versículo 7, diz assim: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Sabe o que é isso? Autoridade. Sabe o que Deus está falando para você, serva do Senhor, servo de Deus? Quando você passar a priorizar a obra de Deus na tua vida, quando você passar a priorizar Deus na tua vida, sabe o que Deus vai falar para você, está falando para você nesta noite? Quem é o monte grande de problemas na tua frente? Quem são as dificuldades na tua frente? Diante de ti será nada, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que o seu povo se preocupe com a sua obra. Muitas vezes nos preocupamos tanto com a nossa vida material e não priorizamos a obra do Senhor. Irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar autoridade, Deus quer fazer de você um anel de selar. Deus quer dizer para você nesta noite que diante de você as dificuldades, o monte virará uma campina na tua frente, porque Ele te dará autoridade de desfazer, de passar por cima de todos os problemas que irão surgir na tua frente. Será que você pode dar um abraço nesta pessoa que está aí do teu lado e dizer para ela: Deus vai te abençoar? Ei, aleluia. Seja um profeta de Deus, seja um Ageu nesta hora na vida dessa pessoa que está aí do teu lado. Seja, abre a tua boca e profetiza para esta pessoa. Abre a tua boca e profetiza para esta pessoa. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti nunca secarão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou que se afastou do caminho do Senhor, você está de férias de igreja. Você não está desviado não, você está tirando umas férias, vamos dizer assim. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Você sair do teu lugar e vir aqui, porque a igreja quer orar por você e abençoar a tua vida. Ei, as bênçãos talvez estejam retidas para a tua vida, mas Deus hoje quer soltar as bênçãos quando você começar a priorizar Deus. Está voltando para a casa do Senhor, glória a Jesus. Isso, está vindo mais a terceira pessoa. A quarta está aqui.
Onde está a quinta pessoa para Jesus? Saia do seu lugar depressa. Oh, Deus quer fazer uma obra grande na tua vida. Deus quer revalidar o teu cartão. Aleluia. Aleluia. Está aqui a sexta. A sétima pessoa, onde está? Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor falou para Zorobabel, Ele está falando para você nesta noite. Eu quero fazer de você um anel de selar. Eu quero te dar autoridade para você dizer para o problema: problema, se torne uma campina na minha frente. Aleluia. Glória a Jesus. Isso, saia do seu lugar agora. A igreja quer orar por você e te abençoar.